A gente está vivendo um momento muito delicado na história. A pandemia nos faz vivenciar situações de medo, dor, estresse. E em situações assim, algumas pessoas recorrem ao álcool ou outras drogas para lidar com a realidade. Em abril do ano passado, a Organização Mundial da Saúde recomendou aos países que limitassem a venda de álcool, preocupada com o efeito nocivo do abuso dessa substância. Segundo a OMS, além de reduzir a imunidade, tão importante nesses tempos, o consumo excessivo de álcool pode prejudicar a nossa saúde física e mental. É importante ressaltar, entretanto, que a dependência não se limita ao álcool ou outras drogas. É possível desenvolver a doença em relação a jogos e até mesmo a tecnologia. Para tratar de um assunto tão sério, a gente convidou uma especialista para o programa de hoje, a doutora Tatiana Filomensky. Ela é psicóloga do Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Bem-vinda, doutora. Eu já vou começar falando que o tema da dependência, ele traz muito preconceito associado, né? Assim, o tema da saúde mental, de maneira geral. Por que não está certo a gente falar do dependente como um viciado? Por que esse termo carrega um estigma negativo? Muito obrigada pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. Agradece. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o vício traz uma condição de que é uma escolha. Então, ela vem com uma conotação social de que, olha aquele viciado, olha aquela pessoa que está fazendo mal para ela mesma. E a dependência, ela te traz um viés que ele é um dependente. Ele está refém de uma situação. Ele realmente tem um problema e que ele, muitas vezes, ou na grande maioria, reconhece que aquilo é um problema, mas ele não consegue se livrar. Então, o vício, quando a gente ouve falar, tem uma conotação muito pejorativa, que é o viciado, ele escolhe estar daquele jeito, ele está fazendo mal para ele, mas olha que ele continua. Então, é como se partisse apenas da escolha. E quando a gente entende a dependência, a gente entende que é uma doença que está além da escolha do indivíduo. A escolha é muito importante e ela é fundamental em todo e qualquer tratamento que se aplica para uma questão de dependência. Porém, ele sozinho não consegue fazer essa escolha. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. E eu acho interessante, Karnal, agora conversando com a doutora Tatiana, ela fala do preconceito que ronda aí a dependência, também a saúde mental, e a gente já falou sobre o tratamento dado à saúde mental durante a história. O que eu quero saber de você um pouco é sobre a droga. Não é um assunto novo, né? E a gente já tratou o uso de droga de maneiras diferentes durante a história, até alguns momentos específicos ficaram relacionados com as drogas, por exemplo, o movimento hippie. Nós temos uma experiência histórica, Gabriela, antiga e tradicional sobre drogas. O uso de drogas em rituais religiosos ou simplesmente para efeito recreativo, alucinógeno ou escapista da realidade data da pré-história. Nós utilizamos em larga escala drogas tradicionais e quando a Europa conheceu o tabaco trazido do Novo Mundo, nós temos, segundo Kip Thomas, um pedido dos padres e pastores na Europa para que, pelo menos durante a missa e o culto, não se fumasse muito. Lembrando que as drogas são recentemente criminalizadas. Freud utilizou cocaína como experimento com pacientes. Eu trabalhei com jornais de São Paulo no início do século anunciando cigarros calmantes de cannabis sativa, ou seja, de maconha. Nós temos no Brasil uso de lança-perfume até o governo Jânio Quadros, ou seja, falando de 1961. As drogas são muito fortes, muito pesadas e o que nós temos em comum até hoje é que as políticas de repressão têm sido quase sempre um grande fracasso. Muito variadas, nós sabemos o que não funciona. Ainda está para ser escrito o tema de que funcionaria no caso das drogas, mas as políticas de repressão não têm funcionado. As drogas crescem, às vezes tornadas poéticas, como no movimento hippie que você citou, drogas em uma época mais como maconha, outra época mais sintéticas, como LSD, mas a política de repressão tem estimulado, pelo contrário, o tráfico e o crescimento de um controle da sociedade pelo tráfico, não só no Brasil, mas particularmente no Brasil.